Doutora Clotilde Palma, que nos faça a sua apresentação. Muito bom dia a todos. Eu começava por agradecer o amável convite ao Sr. Engenheiro Ribeiro e Castro e por dar os parabéns por esta fantástica iniciativa. Eu sinto-me especialmente responsável, dado por aquilo que tive a ver, sou a única mulher no painel, e olhando para a assistência é maioritariamente masculina. Portanto, espero sair-me bem. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa e os restantes membros da Mesa. Ora bem, eu vim aqui na qualidade de membro do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira e de associados do Fórum, falar-vos do regime do shipping no âmbito do Centro Internacional de Negócios da Madeira ou da Zona Franca da Madeira. Para o efeito, eu vou-vos falar um bocadinho das origens do regime, do enquadramento legal do regime, dos principais benefícios no que concerne ao shipping e terminarei naturalmente com as minhas conclusões. Em relação ao regime da Zona Franca da Madeira, ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, devemos começar por aí, dado que estamos perante uma atividade que se enquadra no âmbito do regime da Zona Franca da Madeira, ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Eu gostaria de salientar, desde logo, que falarmos de Zona Franca da Madeira ao Centro Internacional de Negócios é exatamente o mesmo, sendo que é mais correto falarmos de Centro Internacional de Negócios. Isto porquê? Porque todo este regime começa na década de 80 como um regime para desenvolver a economia de uma pequena região ultraperiférica e começa por uma zona franca delimitada a um enclave territorial. Uma zona franca que depois foi evoluindo para um centro internacional de negócios. Começa como uma zona franca industrial e vai evoluindo no tocante à admissão de uma série de entidades que desenvolvem vários tipos de atividades, nomeadamente atividades financeiras, serviços internacionais, e culmina com a questão do registro internacional de navios. Portanto, podemos ver toda esta evolução nestes meus slides. Eu vou pedir desculpa, mas vou acelerar um bocadinho a minha apresentação. Vamos ver que, efetivamente, o regime acaba por ficar na sua feição completa com 4 setores de atividade: atividade financeira, serviços internacionais, zona franca industrial, pela qual começou, como referi, e shipping, sobretudo em 89, que é a data em que temos um diploma que aprova o Registro Internacional de Navios da Madeira. Este regime é um regime de auxílios de Estado sob a forma fiscal, o que significa que, essencialmente, o tipo de benefício em causa é um benefício sob a forma fiscal. Eu chamava a atenção para o facto de as nossas regiões ultraperiféricas de Madeira e dos Açores terem um estatuto especial no Tratado de Funcionamento da União Europeia, que já vem desde há longa data, que vem previsto no artigo 349 e que vem dizer, no fundo, que a Comissão e as outras instituições comunitárias têm um dever jurídico de discriminação positiva no tocante a estas zonas. E esse dever jurídico de discriminação positiva reflete-se nomeadamente na área fiscal, no que diz respeito às zonas francas e em vários outros domínios, como poderão constatar. Isto significa, então, que há legitimidade da parte das regras do direito da União Europeia em conferir um estatuto especial e tratamentos específicos às regiões autónomas, em particular à região autónoma da Madeira. Conforme vos referi, estamos perante o regime de auxílios de Estado sob a forma fiscal. Isto significa que o regime tem que ser autorizado pela Comissão Europeia e tem que ser proporcional, ou seja, tem que existir uma proporcionalidade entre a vantagem económica do regime e o custo do regime. O Estado-membro tem que pedir autorização à Comissão, a Comissão autoriza e, anualmente, os Estados têm que fazer entrega de relatórios que comprovam que o regime mantém a sua razão de ser. Isto para chamar a atenção para o facto do regime da Zona Franca, ao Centro Internacional de Negócios, ser um regime escrutinado pela Comissão Europeia e devidamente autorizado pela Comissão.
Neste contexto, o regime foi autorizado várias vezes, porque é hábito da Comissão autorizar os regimes de auxílios de Estado por períodos limitados de tempo. E os Estados-membros depois têm que voltar a solicitar um novo regime, ainda que igual ao anterior. Eu abria só aqui um pequeno parênteses para vos dar nota de uma preocupação que me surgiu no decurso da minha atividade profissional. Eu sou advogada especialista em fiscal, sou fiscalista. E no âmbito da minha atividade profissional fora da ESDM, o nosso escritório foi chamado a fazer um estudo sobre precisamente a questão dos auxílios de Estado ao setor da construção e reparação navais. E tivemos que, naturalmente, estudar aprofundadamente essa matéria. E foi com grande perplexidade que chegámos à conclusão que o governo português não tem feito aproveitamento das regras sobre auxílios estatais à construção e reparação navais, e nomeadamente à aquisição de navios, o que se tem traduzido, obviamente, numa desvantagem de Portugal. Eu reparei nesse contexto, por exemplo, que Espanha tinha um regime muito competitivo e que estava a praticar verdadeiramente dumping, no sentido dos preços que faz para a construção de navios. Situação essa que se manteve durante vários anos e que foi objeto de um processo de infração, finalmente, pela Comissão Europeia. Mas queria só deixar esta nota, porque, de facto, num congresso sobre o mar, queria alertar para essa questão que penso que nós deveríamos aproveitar. Em relação ao regime do Centro Internacional de Negócios, é essencialmente um regime que tem benefícios de natureza fiscal, conforme referi, e encontra-se atualmente concentrado essencialmente no artigo 36 do Estatuto dos Benefícios Fiscais e ainda no artigo 33 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Atualmente, devido a problemas no domínio da concorrência fiscal prejudicial, já não temos atividades financeiras no regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira, o que significa que temos estes três setores: serviços internacionais, zona franca industrial, a gênese do regime e o registro internacional de navios. O regime atualmente em vigor é aplicável a entidades que se licenciem ou se tenham licenciado entre 1 de janeiro de 2007 e se licenciem até 31 de dezembro de 2013. Portanto, o operador que quer beneficiar destes incentivos tem que pedir um licenciamento no regime, precisamente à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. Quando a entidade se licencia, fica apta automaticamente para beneficiar de uma série de incentivos, nomeadamente os incentivos fiscais, dos quais vos irei falar muito brevemente, incentivos esses que se mantêm até 31 de dezembro de 2020. Um dos incentivos mais importantes é a redução da taxa de tributação em sede IRC. Significa que se, por exemplo, uma entidade se licenciar durante o ano que corre, vamos ver que é aplicável uma taxa de 4% em IRC e o benefício fiscal vai se manter até 31 de dezembro de 2020. Conforme referi, o benefício principal é em sede IRC. Temos as entidades licenciadas que usufruíram das taxas de 3% nos anos de 2007 a 2009, 4% de 2010 e 2012 e a partir do ano que vem a taxa de IRC será de 5%. Nós temos que distinguir, no tocante ao registro internacional de navios, o registro de navios e embarcações comerciais e o registro de iates. Em relação ao registro de navios e embarcações comerciais, quais são as principais vantagens? Temos um registro comunitário com pleno acesso à cabotagem continental e insular no âmbito da União Europeia. Temos flexibilidade no tocante aos requisitos de nacionalidade das tripulações. O comandante e 50% da tripulação de segurança de navio deverão ser cidadãos do continente europeu ou de países de língua oficial portuguesa. No entanto, este requisito é dispensável. Temos igualmente um regime de segurança social que é competitivo.
Os membros da tripulação de navios registados no mar e os respectivos empregadores não estão obrigados a fazer descontos para o Sistema Nacional de Segurança Social, mas, obviamente, deverão ter um sistema de segurança social alternativo. Em relação aos salários das tripulações, os salários das tripulações estão isentos de qualquer taxa ou contribuição fiscal, nomeadamente de IRS. Temos igualmente um sistema de hipotecas competitivo. As partes podem escolher o sistema legal de um determinado país para regulamentar a constituição da hipoteca. Por outro lado, há que salientar a possibilidade de registro de navio em nome de uma sociedade instalada no Centro Internacional de Negócios da Madeira ou de uma sociedade sediada no estrangeiro, e nesse caso deverá ter um representante legal nomeado na Madeira. Em relação às vantagens fiscais, para além daquela que vos indiquei do IRS dos tripulantes e do IRC da tributação à taxa reduzida, temos isenção de retenção na fonte de dividendos distribuídos a residentes e a não residentes, isenção de retenção na fonte de juros pagos a não residentes, isenção do imposto sobre os produtos petrolíferos sobre o combustível e temos também uma isenção de IVA se a atividade for uma atividade de natureza comercial e exercida em alto mar. Nesse caso, há direito ao reembolso do IVA suportado. Há igualmente uma isenção de imposto de selo e um acesso à rede convencional de tratados para evitar a dupla tributação celebrados pelo nosso país. Ainda em termos de principais vantagens, eu deveria salientar que o mar não é considerado uma bandeira de conveniência, está classificado na lista branca do Paris-MU, é admissível registros temporários e, por outro lado, é aplicada à rede de convenções internacionais IMU e OIT ratificadas por Portugal. Em relação ao registro de iates privados e comerciais, em termos de vantagens, temos igualmente um registro comunitário com pleno acesso à navegação em águas de países membros da União Europeia. Temos igualmente o regime de baixa tributação que mencionei, incluindo a sede de IVA. Temos nomeadamente um reembolso de imposto sobre valor acrescentado no caso do iate desenvolver uma atividade de natureza comercial e também uma isenção de IVA na aquisição de combustíveis para iates comerciais, assim como para o desenvolvimento de operações tipo charter. Há a salientar também a dispensa da obrigatoriedade de constituição de uma empresa local e aqui, neste caso, uma inexistência de limitação à nacionalidade das tripulações dos iates comerciais registados no mar e também um regime de segurança social flexível para a tripulação dos iates. Queria só deixar o registro que atualmente 70% da frota mundial está registada sob um pavilhão estrangeiro e destes 70%, mais de um terço estão registados em registros cujos custos de registro e tripulação são muito reduzidos e onde os requisitos de tripulação são muito flexíveis, como nomeadamente o caso do Panamá e da Libéria. Em relação ao registro internacional de navios, atualmente temos 228 embarcações registadas no Registro Internacional de Navios da Madeira, com esta divisão, 147 navios de comércio, 39 iates comerciais e 48 embarcações de recreio. Em relação ao tipo de navios, poderão ver aqui esta minha transparência e em relação à origem dos navios de comércio, são maioritariamente provenientes da Itália. Depois temos, em termos de proveniência, a Espanha, a Alemanha, de Portugal temos 17, Noruega 10 e de outros países temos 26. Tem-se registado ultimamente uma adesão significativa, atendendo aos números em causa, de navios alemães. De 2011 para 2012 tivemos um registro de 5 navios alemães e temos tido procura por parte da Alemanha.
Quanto à evolução nos últimos 5 anos, poderão atender aqui a esta minha transparência, que depois será disponibilizada, só para terem uma noção do universo do Registro Internacional de Navios no tocante às outras atividades. A 31 de dezembro de 2011 tínhamos estas entidades registadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Aqui chama a atenção, há pouco referi-vos que já não temos serviços financeiros, mas temos algumas atividades relativas a serviços financeiros que beneficiam de isenções sem data limite e daí ainda termos aqui estas 22 entidades. Finalmente, só para fazer uma pequena referência aos regimes de tonelagem, de tributação por tonelagem. Queria salientar que no âmbito da União Europeia são poucos os Estados-membros que não têm regimes de tonelagem, nomeadamente Luxemburgo, Hungria e Portugal, e questiona-se porque é que não temos um regime de tributação por tonelagem. A resposta, penso que deriva precisamente das vantagens do Registro Internacional de Navios da Madeira. E queria também salientar a este propósito que, analisando os regimes de tonnage tax, em regra não contendem com o regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira, uma vez que estes regimes não exigem que as embarcações estejam registadas sob o pavilhão do país em causa. Por último, queria salientar que o regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira ou da Zona Franca da Madeira não pode ser qualificado como um paraíso fiscal, nunca foi qualificado como tal nas instâncias internacionais, nomeadamente na União Europeia e na OCDE, é muitas vezes qualificado como tal para efeitos demagógicos a nível interno de utilização política. Este regime representa cerca de 1/5 da economia regional da Madeira. Devo-vos dizer que contribui com mais de 20% para o PIB da região autónoma da Madeira e, neste contexto, queria salientar que nos últimos anos, nomeadamente no ano em curso, o setor que tem contribuído para o maior sucesso do regime tem sido precisamente o Registro Internacional de Navios. Tal como tem sido demonstrado em vários estudos a nível internacional, este regime é um instrumento indispensável de desenvolvimento económico da região e tem vindo a ser sucessivamente aprovado pela Comissão Europeia enquanto tal e, naturalmente, a credibilidade de um regime destes passa por uma inspeção e uma verificação periódica dos respectivos requisitos de funcionamento. Eu terminaria dizendo que, em relação ao mar, em concreto, é uma alternativa competitiva do ponto de vista fiscal e não só que o nosso país tem para oferecer, das poucas, abriria aqui um parênteses, então do ponto de vista fiscal, certamente das muitíssimo poucas, é uma agulha num palheiro, diria eu, e tem-se afirmado entre os registros de maior qualidade aos mais diversos níveis. Muito obrigada pela vossa atenção.